Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da Igreja Batista Sião. Que bom ter você conosco. Desligue-se de tudo e evite qualquer distração. Prepare-se, a programação está começando e Deus tem uma palavra ao seu coração. Boa noite, queridos e amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um culto Palavra Viva. A minha oração é para que o Espírito Santo de Deus venha falar de maneira muito especial ao seu, ao meu, ao nosso coração. Eu quero, antes de mais nada, orar buscando a face do Senhor e convido você aonde se encontrar, se você já está na sua casa, se você já chegou do trabalho, feche os olhos agora, convide alguém da sua casa para sentar-se com você e ouvir o que Deus certamente tem para falar ao seu coração. Mas antes vamos orar, feche os olhos. Pai de amor e graça, louvado, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, pelo privilégio que o Senhor me concede mais uma vez, expor a tua palavra. Ó Deus, usa-me como instrumento da tua graça para falar ao coração do teu filho, da tua filha, aos membros da Igreja Batista Sião, aos congregados, ó Deus, da Igreja Batista Sião, aqueles, ó Deus, que porventura acessarem o canal da Igreja Batista Sião. Ó Deus, tu sabes o tempo que esta palavra seja, ó Deus, flecha certeira do Senhor. Que esta palavra possa nos levar para mais perto de Ti, conforta-nos, confronta-nos, fala, Deus, porque temos uma certeza, o Teu povo quer ouvir a Tua voz. É a minha oração que a faço mais uma vez, no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. E amém. Queridos irmãos, antes de ler e expor um texto das Sagradas Escrituras, eu quero convidar você que faz parte da membresia da Igreja Batista Sião, você que é um congregado na Igreja Batista Sião, eu estarei lançando agora no mês de fevereiro 2 cursos. Serão 7 encontros. E o primeiro dos cursos que eu estarei promovendo é Em Busca do Sentido da Vida. Se você deseja participar comigo desses 7 encontros, você pode acessar no nosso Comunicação, que é o nosso grupo de WhatsApp da igreja, e fazer a sua pré-inscrição. Nós teremos vagas para 20 pessoas. E depois nós estaremos ministrando também um curso resgatando a identidade paternal e os impactos na moral e na espiritualidade. A identidade paternal, a ausência paternal, o arranhar da identidade paternal, ela impacta na vida social, na vida espiritual, moral, ética, religiosa, enfim, dos filhos, independentemente da idade dos filhos. Nós sabemos e conhecemos pessoas já em idade avançada que têm, terríveis dificuldades de relacionamento, até de acreditar em Deus por conta de uma relação paternal falida. É um assunto que eu tenho falado ao longo dos anos aqui na Igreja Batista Sião, e eu queria convidar você, se você deseja, tem interesse neste assunto, e eu tenho certeza, vai impactar profundamente a sua vida, inclusive alargar conceitos relacionados ao Senhor, vai te fazer compreender um pouco acerca de quem você é. Você também pode fazer a tua pré-inscrição lá no nosso Comunica Sião. A princípio, são 2 cursos voltados para a membresia e os congregados da Igreja Batista Sião.
Então, vai lá, faz sua pré-inscrição e você receberá uma confirmação em breve da sua inscrição. Isto posto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos e no capítulo de número 8, eu quero ler dos versos 26 em diante. O texto sagrado diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera a adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava sendo lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, o eunuco disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Agora note o verso de número 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, transbordante de alegria e felicidade. Esse texto é muito conhecido, e eu quero tratar a partir da vida deste eunuco sobre o tema: tentativas frustradas de encontrar o sentido da vida. Eu quero lhes antecipar um pouco do que nós veremos no curso que acabei de anunciar, que acontecerá já no início de fevereiro aqui na Igreja Batista Sião, em busca do sentido da vida. Mas hoje, olhando para esse texto, olhando para este eunuco, eu quero lhes mostrar algumas tentativas frustradas deste homem de encontrar o sentido da vida. Houveram pelo menos 3 tentativas frustradas deste eunuco para encontrar a razão da sua existência, o sentido da sua própria vida. Mark Twain disse que os 2 dias mais importantes da nossa vida
são o dia em que nós nascemos e o dia em que descobrimos o porquê da nossa existência. Nossa certidão de nascimento atesta o dia do nosso nascimento, mas não é fácil e não é tão simples uma certidão que demonstre o dia em que encontramos, achamos o sentido da vida. Este homem, este eunuco, a Bíblia não fala o seu nome, fala da sua condição social, da sua opção sexual, da sua busca desesperada para ser feliz, mas apenas se refere a ele como um eunuco. E há pelo menos 3 tentativas frustradas deste homem achar o sentido, o porquê da sua existência. A primeira tentativa frustrada deste homem encontrar o sentido da vida se deu quando ele buscou ou achou que poderia achar o sentido da sua vida, da sua existência, a partir das suas realizações. Este homem certamente era realizado profissionalmente. Nós estamos falando de um homem cuja Bíblia diz que ele era o tesoureiro, o ministro da fazenda da rainha, de Candace, Ele era um homem realizado, que buscou a realização profissional. Ele imaginou que, sendo realizado profissionalmente, haveria de encontrar o sentido da vida. E o que nós estamos vendo aqui, profissionalmente ele chegou ao topo, ao ápice da sua ascensão profissional. Ele era, se não o ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro Nacional do seu país. Mas, como ministro, como secretário de Tesouro, como alguém realizado profissionalmente, quase que como consequência, este homem era realizado socialmente, era aceito em todos os grupos sociais. Certamente o homem da estirpe, do conceito profissional, do cargo que exercia, ele era aceito nos grupos sociais. Então, socialmente bem aceito, politicamente influente. Nós estamos falando de alguém que era o responsável pelo tesouro da rainha do seu país. Este homem, portanto, era alguém não só realizado profissionalmente, socialmente, politicamente, mas financeiramente. Se havia uma coisa que aquele homem era acostumado, era com dinheiro. Se era uma coisa que ele sabia mexer, trabalhar, era com grana, dinheiro. Mas esse homem não encontrou o sentido da vida nas suas realizações. Eu quero dizer para você nesta noite, você que me ouve, você que me ouvirá, é possível que alguns estejam pensando que se passarem num concurso público, se chegarem ao topo da escala profissional, se chegarem à diretoria, se chegarem a galgar grandes postos, seja na vida pública ou privada, de que encontrarão o sentido da vida. Esse homem pensou isso. É possível que alguém imagine que, se for aceito socialmente, o sentido da vida foi encontrado. Esse homem era socialmente aceito em todos os círculos do seu país. Politicamente,
provavelmente eram dos homens mais procurados do seu país. Quem mexe com dinheiro geralmente é alguém muito requisitado. Esse homem era realizado profissionalmente, mas diz o texto sagrado que ele vai a Jerusalém, vai viajar, quilômetros de distância, semanas e semanas para Jerusalém, em busca de algo mais. As suas realizações não o completaram, havia um vazio no seu coração, havia algo ainda a ser achado. Portanto, acredite em nome de Jesus. Muitos, como este eunuco, estão frustrados porque pensam que encontrarão o sentido da vida nas suas realizações. Mas há uma segunda tentativa frustrada deste homem encontrar o sentido da vida. E ele vai tentar encontrar o sentido na vida na sua opção sexual ou no seu estado civil. Diz o texto sagrado que este homem era um eunuco. Eunuco é uma junção de duas palavras do grego, euné e exu, Euné significa cama e exu no sentido de vigiar, de prestar atenção. Portanto, um eunuco era um vigilante da cama, ou seja, um homem que tomava conta de haréns, alguém que pela opção sexual que fez, não levava as pessoas a terem medo dele. Interessante porque haviam 3 maneiras de alguém se tornar eunuco naquele tempo. Primeira maneira, por castigo, ou seja, emasculação, era castrado. Era a primeira maneira. A segunda maneira é o que se chama de penectomia, ou seja, era uma opção, E uma terceira maneira era uma disfunção erétil. Ora, é evidente que esse homem era um eunuco, não era por castigo. Ele não era um estuprador, Do contrário, ele jamais seria o responsável pelo tesouro da rainha e do seu país. Portanto, não se tratava de castigo. Também não era por disfunção erétil, mas por uma opção. Era alguém que havia feito a opção da penectomia, alguém que diz, olha, eu fiz uma opção sexual. E este homem, na sua opção sexual, também não encontrou o sentido da vida, porque ele está à procura de algo. A opção sexual, o estado civil, isso não leva ninguém a encontrar o sentido da vida. Você deve ter conhecido ou conhecer pessoas que já fizeram algumas opções sexuais e continuam vazios. Há pessoas que estão mergulhadas num profundo abismo existencial, porque fizeram uma opção sexual, fizeram inclusive cirurgias invasivas de mudança de sexo, mudaram a opção sexual, fizeram uma opção sexual, transformaram as genitálias, mas continuam vazias, em busca do sentido da vida. As realizações, por mais extraordinárias que sejam, elas não dão o sentido da vida.
elas não significam que alguém encontrou o sentido da vida. A opção sexual, o estilo de vida sexual que alguém vá fazer em busca de encontrar o sentido da vida pode levá-lo a uma tentativa frustrada de achar esse sentido da vida. Portanto, a primeira tentativa frustrada daquele eunuco em encontrar o sentido da vida, nas suas realizações. Ele profissionalmente chegou ao topo, socialmente aceito, politicamente paparicado, financeiramente realizado, mas havia um vazio. Ele então vai fazer uma opção sexual, mas na sua própria opção sexual ele não encontra o sentido da vida. Então ele vai para uma terceira tentativa de encontrar o sentido da vida, uma opção religiosa. Esse homem vai sair da Etiópia e vai para Jerusalém, porque ouve falar que lá, tem cerimoniais, festas religiosas, há sacrifícios, há oferendas, há ofertas. Este homem pensou que o sentido da vida estava no judaísmo, na religião. Ele participa de todos os rituais culticos e litúrgicos de todo um período de festas em Jerusalém. Há um desejo sincero, nós vamos ver isso no verso 31 e 34, há um desejo sincero deste homem em aprender acerca de Deus. Há um desejo sincero. Ele lê a Bíblia. Ele está lendo a Bíblia, ele não entende nada, mas ele está lendo a Bíblia. Há um desejo. Ele foi a Jerusalém, já está voltando pelo seu país, e há uma busca, há um desejo de encontrar algo. E ele vai para a religião. Ele sai do templo com as escrituras na mão. Ele sabe o caminho do templo, ele conhece Jerusalém, mas ele não conhece ainda quem ele foi buscar adorar. Ele lê, mas não entende as Escrituras. Eu quero, com tudo isso, dizer que esta é a terceira tentativa frustrada deste homem em encontrar o sentido da vida. O sentido da vida não está na realização política, social, profissional, financeira. O sentido da vida não está nas opções sexuais, nos estilos de vida das nossas opções, oriundos das nossas opções sexuais. O sentido da vida não pode ser encontrado na religião, seja ela de qualquer natureza. Mas há uma coisa que eu quero lhes dizer aqui nesta noite. Deus sabe e conhece aqueles que estão em busca do sentido da vida. A distância, e é interessante que você note isso, a distância não impediu aquele homem de ir a Jerusalém, de galgar passos. Ele não se contenta, ele está em busca de alguma coisa, ele busca nas realizações, ele busca na opção sexual, ele busca na religião, e Deus está vendo que se trata de alguém sedento. O seu emprego nunca foi uma desculpa para ele não buscar ou deixar de buscar. Esse homem, amados irmãos, está à procura do sentido da vida. E é lindo, porque você vai ver agora Deus movendo céus e terra para ir ao encontro de alguém que está sedento, de alguém que está buscando algo que nem as suas realizações, nem a sua opção sexual e nem a religião foi capaz de preencher. Deus então fala, um anjo vai a Filipe, um mensageiro celestial vai a Filipe e diz: olha, para tudo. Filipe está pregando para multidões, diz o texto sagrado. O Senhor interrompe uma campanha missionária bem sucedida de Filipe. Para tudo,
por causa de alguém que está em busca do sentido da vida, do verdadeiro sentido da vida. Deus manda um anjo para falar com Filipe. Deus fala com um homem de Deus chamado Filipe, um evangelista. Depois você vai ver o Espírito Santo trasladando Filipe de maneira sobrenatural para ir ao encontro daquele homem. Você vai ver aí um entrelaçamento do natural e do sobrenatural. Deus move céus e terra para ir ao encontro de alguém que está buscando o verdadeiro sentido da vida. Um anjo, o Espírito Santo, um evangelista, um profeta. Deus move céus e terra para o encontro de quem busca com inteireza o sentido da vida que está em Cristo Jesus. O sentido da vida, amados irmãos, se dá, e aqui eu quero que você entenda isso. Aquele homem acostumado a palácio, aquele homem acostumado a ambientes religiosos, aquele homem acostumado a frequentar haréns, todos os lugares que você possa imaginar, aquele homem certamente tentou ir para encontrar o sentido da vida, mas ele vai encontrar o sentido da vida no lugar mais improvável. O eunuco não encontra o sentido da vida no palácio, ele não encontra o sentido da vida nos melhores hotéis, ele não encontra o sentido da vida no templo, nas sinagogas. Ele vai encontrar o sentido da vida num deserto, no encontro real com Jesus. E aqui você vai ver no verso de número 39, que tudo aquilo que não foi capaz de fazê-lo transbordar de alegria, ele vai encontrar em Cristo Jesus. Depois que ele compreende as Sagradas Escrituras, depois que ele confessa com a sua boca que Jesus é o seu Salvador, que ele crê em Cristo como seu Senhor e seu Salvador, como diz lá no verso de número 37, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Depois que aquele homem desce às águas, diz o texto sagrado, que ele vai experimentar uma alegria. Aliás, a Bíblia nem fala que é alegria, a Bíblia vai dizer que é júbilo, porque júbilo é uma alegria extravasante, é uma alegria que é notada, é vista, é percebida, é ouvida. As suas realizações não deram esse júbilo, a sua opção sexual não o fizeram jubilar, a religião, o templo, Jerusalém, os sacrifícios, nada disso foi capaz de fazê-lo experimentar uma alegria que só Cristo pode nos proporcionar. Longe do templo, mas aquele homem experimentou uma visitação sobrenatural do Senhor. É possível que alguns pensem ou estejam buscando encontrar o sentido da vida nos palácios, nos lugares mais suntuosos e belos da terra. É possível que alguém pense que o sentido da vida vai ser encontrado em contra-cheques vultosos. É possível que alguém imagine que o sentido da vida vai ser encontrado com uma mudança estética no corpo. É possível que alguém imagine que o sentido da vida vai ser encontrado quando for socialmente aceito no grupo que se relaciona. Esse homem tentou tudo
e eu consolidei em 3 tentativas frustradas. A primeira tentativa nas realizações, a segunda na opção sexual, no estilo de vida, a terceira na religião. Mas ele só vai encontrar a alegria verdadeira, ele só vai se sentir pleno, ele só vai se sentir preenchido quando ele tem um encontro com Cristo. E esse encontro com Cristo vem por meio da palavra de Deus, da exposição da palavra de Deus, o agir do Espírito Santo de Deus. A Trindade está envolvida, o Deus enviando um anjo, o Espírito Santo levando o profeta, o evangelista ao eunuco, as sagradas escrituras sendo expostas ao coração daquele homem, a Trindade envolvida. Escute em nome de Jesus, é a Trindade envolvida, levando aquele homem a ter uma experiência com Cristo, e então encontrar verdadeiramente o sentido da vida, que só em Cristo Jesus pode ser encontrado. Eu quero, muito rapidamente, trazer 3 considerações a partir do que já falei, tentando tornar ainda mais real e prático esta palavra. Primeiro, é que Deus, Ele sabe das suas reais motivações. Deus conhece, Deus sabe aqueles que estão à procura de serem preenchidos, de achar o sentido da vida. Deus viu naquele homem um desespero para se encontrar, não só consigo mesmo, mas encontrar o próprio sentido da vida. Deus viu que aquele homem tentou encontrar o sentido da vida na realização profissional, financeira, social, relacional. Ele tentou encontrar o sentido da vida na religião. Ele está vendo um homem inquieto, uma alma inquieta. E então Deus que sabe quem nós somos, que penetra no mais profundo do nosso coração, Deus manda um anjo. Deus separa Filipe, o Espírito Santo de Deus o traslada, a palavra de Deus se torna real, aquele homem confessa Jesus, se batiza e experimenta o que nada e nem ninguém foi capaz de fazê-lo. Ele experimenta uma alegria, um júbilo intenso. Deus sabe se de fato você está procurando o sentido da vida. Deus sabe se realmente você está desesperado à procura de ser preenchido, de ser achado pelo próprio Deus. Deus move o natural e o sobrenatural para ir ao encontro dos que querem adorá-lo em espírito e em verdade. Não há limites para Deus quando Ele enxerga alguém que reconhece que está vazio, que reconhece que nada e nem ninguém pode preencher. Mas, por fim, eu queria que você entendesse uma coisa em definitivo. Só Jesus dá sentido completo à vida. Tudo sem Cristo é nada. Aquele homem tinha tudo aquele homem tinha. Ele tinha reconhecimento, ele tinha uma profissão de notoriedade, ele tinha dinheiro, ele tinha fama. Aquele homem era relacionado politicamente, aquele homem fez a opção sexual que ele quis.
Aquele homem buscou nas religiões, tanto no seu país como em Jerusalém. É uma alma inquieta, mas só encontrou o sentido da vida em Cristo Jesus. Você pode passar a vida inteira tateando, buscando encontrar o sentido da vida, seja no dinheiro, na profissão, seja no estilo de vida, seja na opção sexual, seja na religião, mas enquanto você não tiver uma experiência real com Jesus, essa busca nunca cessará. Mas um encontro com Cristo e a busca se encerra. Deus pode nos preencher em Cristo Jesus. Só Cristo pode nos preencher. 3 tentativas frustradas de encontrar o sentido da vida. Interessante que a 4ª não é ele que busca, é o Senhor quem o busca, é o Senhor quem vai atrás. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. E a minha oração é para que você se volte para Jesus nesta noite. É possível que você esteja dizendo: eu tenho uma profissão maravilhosa, eu tenho um bom emprego, eu tenho um salário maravilhoso, eu sou aplaudido pelas pessoas, eu fiz as minhas opções de estilos de vida, eu tenho até uma religião. Mas lembre-se, olhe para este homem, porque ele tentou tudo isso, mas continuou vazio. Mas a sua busca se encerra quando ele tem um encontro com Jesus. A minha oração é para que hoje, nesta noite, você também encerre as suas buscas, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que o júbilo verdadeiro, que a alegria transbordante seja vista, percebida na sua vida. Feche os olhos, eu quero orar neste momento. Pai, louvado seja o teu santo nome por esta palavra. Tu sabes, ó Deus, aqueles que andam perambulando por este mundo em busca do sentido da vida. Alguns, ó Deus, estão se gastando, tentando, ó Deus, desesperadamente ganhar dinheiro, ascenderem socialmente, profissionalmente, imaginando que ao acontecer isso encontrarão realização e o sentido da vida. É possível ainda, ó Deus, que alguns estejam buscando o sentido da vida numa mudança de aparência física, numa mutilação, numa opção sexual. É possível ainda, ó Deus, que alguns estejam buscando o sentido da vida na religião, no esoterismo, no transcendente. Mas, ó Deus, isso só pode ser encontrado em Cristo Jesus. Este homem tentou tudo, mas só encontrou o sentido da vida num encontro com Jesus, o teu Filho amado, aquele que é capaz de nos satisfazer, o único capaz de nos fazer, de fato, encontrar o sentido da vida. Ó Deus, acha-nos. Tu conheces, ó Deus, quem somos. Tu sabes, ó Deus, aqueles que estão à procura de experimentarem algo extraordinário. Ó Deus, a alegria e o júbilo, um júbilo transbordante, notado, percebido, é uma evidência de quem teve um encontro real contigo, Pai. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada um dos teus filhos e filhas que ouvirem esta palavra e que a ouvirão em tempo oportuno, hoje e sempre.
Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma quinta-feira abençoada, um restante quinta-feira abençoado, uma noite de quinta-feira abençoada e um excelente final de semana na presença do Senhor. Fiquem na paz.